Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui estamos para estudar a palavra do nosso Deus. E nessa oportunidade estudaremos a respeito da música. Você já parou para pensar por que é que neste momento de pandemia as lives de músicos têm feito tanto sucesso? Você já parou para pensar o efeito da música na sua vida? E principalmente, já parou para pensar a respeito da música na sua igreja, da música na tradição religiosa? Quando será que isso começou? Será que há alguma orientação a respeito da música na palavra do nosso Deus? Por isso, hoje, nós estudaremos a respeito da música na Bíblia. Vamos aprender um pouco mais do que diz na palavra do nosso Deus. No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 4, versículo 21, conhecemos Jubal, a quinta geração de Adão e Eva, como sendo ele o primeiro músico a ser citado na Bíblia, e que se resume a apenas este verso. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Antes disso, no capítulo 38, do verso 4 até o verso 7 do livro de Jó, encontramos um diálogo entre Jó e Deus, e percebemos que antes da fundação do mundo já havia música. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Em Deuteronômio, nos capítulos 31 e 32, mas com mais ênfase nos versos 9, 19 e 22 do capítulo 31, se fala que Moisés, possivelmente, como havia estudado música no palácio, compôs cânticos para que fossem ensinados ao povo de Deus. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-os aos filhos de Israel, pondo-o na boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Perceba o poder de memorização que a música nos oferece. Vale-se salientar que após a passagem do Mar Vermelho, o povo louvou a Deus com cânticos e danças. Êxodo 15, versos 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia:
cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nesses versículos, temos louvores conhecidos como cânticos de triunfo. É citado em Apocalipse capítulo 15, verso 3, que os remidos entoarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, semelhante àquele do Êxodo. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ainda em Números, capítulo 21, verso 17, onde nos é relatada a história do poço que Moisés abriu, encontramos uma citação que diz que o povo louvava ao Senhor enquanto trabalhava. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Encontramos mais argumentos relacionados à música quando lemos sobre o rei Davi. Antes de se tornar rei, quando ainda era bem jovem, afastou um espírito mau que atormentava a vida do rei Saul, tocando a sua harpa. Isto está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Em seu reinado, a música foi fortemente incorporada ao povo de Deus. Davi designou 4.000 homens para louvarem ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23, verso 5. 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que Davi fez para este mister. Homens estes que cumpriam o seu dever em tempo integral. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 33. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. Estes entoavam canções que o próprio rei Davi criou. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 30. Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Nas vitórias militares também eram comuns tais atos, segundo Crônicas, capítulo 20, versos 27 e 28. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá
à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com harpas e trombetas para a casa do Senhor. Ainda em 2 Reis, capítulo 3, verso 15, é dito que enquanto um músico tocava para Eliseu, o poder de Deus vinha sobre a sua vida. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Antes disso, no livro de Esdras, capítulo 3, versos 11 a 13, achamos algo interessante sobre a música cantada em altas vozes. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. O livro de Salmos nada mais é que poemas ou versos cantados de acordo com o hebraico, com acompanhamento instrumental, sendo 73 atribuídos a Davi, 12 aos filhos de Coré, 12 a Asaf, 2 a Salomão, 1 a Etã e 1 a Moisés, o Salmo de número 90. A palavra Salmos, no hebraico, é Sheper Teilim, que significa livro dos louvores. Havia ainda o Cântico dos Degraus, entoado quando subia-se ao Templo de Salomão, para a celebração de festas anuais, como Festa dos Tabernáculos, Pentecostes e outras, registrado entre o Salmo de número 120 e o Salmo de número 134. Havendo o Templo de Salomão 15 degraus, a cada degrau se entoava um salmo de louvor ao nosso Deus, cantando-se com grande alegria. Algo interessante, que talvez você não saiba, é que em 71 salmos e em 3 capítulos do livro de Abacuque, encontramos a palavra Selá, que quer dizer pare e ouça. Essa palavra é achada no final dos Salmos 3, 24 e 46, e na maioria dos casos no final de um verso, com exceção dos Salmos 47, verso 4, Salmo 55, verso 19, Salmo 57, verso 3, e Abacuque, capítulo 3, verso 3, 9 e 13.
Isso significa que ali havia um espaço para que a música instrumental iniciasse, onde as vozes paravam e os instrumentos continuavam a tocar. No Novo Testamento, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, encontramos o episódio de celebração da Páscoa, quando Jesus e os apóstolos cantaram um hino e foram para um monte. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo conosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso mesmo, Jesus cantava, Jesus cantando. Perceba que a música ocupa um espaço enorme no coração de Deus quando vemos passagens como essas. Numa das passagens bíblicas mais usadas em pregações, a parábola do filho pródigo, diz que quando o filho à casa retornou, o seu irmão, ao voltar do campo, ouviu o som da música como motivo de festa pelo retorno do seu irmão. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Paulo e Silas, na prisão, lá em Atos capítulo 16, verso 25 e 26, em meio à adversidade, oravam e cantavam hinos a Deus, e assim foram libertos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O mesmo Paulo ainda deixou recomendações à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em Tiago, aprendemos que aquele que está alegre cante louvores. Tiago
capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Uma das últimas referências que encontramos é no livro de Apocalipse, no capítulo 5, do verso 6 ao verso 12, onde é citado que os 4 seres viventes e os anciãos declaravam um novo cântico de louvor a Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso comprova que há música na Bíblia e confirma que a música é obra das mãos do nosso Senhor e por isso devemos utilizá-la para a glória do seu nome. A música tem por finalidade glorificar a Deus e cumprir os seus propósitos. Johann Sebastian Bach. Que Deus nos abençoe no estudo da palavra do nosso Deus. Amém. Esperamos mais uma vez que esse estudo tenha edificado a sua vida. Se você gostou deste formato, deste conteúdo, comente para que possamos saber a direção a ser tomada a fim de produzir vídeos que edifiquem a sua vida e fortaleçam a sua fé. Vamos orar a Deus nesse instante. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, gratos porque mais uma vez pudemos aprender a respeito da Tua Palavra. E assim, ó Deus, conhecedores, que possamos ter os nossos passos firmados em Cristo Jesus. Que a Tua Igreja, ela esteja sempre pronta para proclamar a Tua Palavra, seja a palavra pregada ou a palavra cantada, mas que a palavra seja sempre Cristo. Se conosco, se com a Tua Igreja, é a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma semana debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.